bem-vinda. Obrigada por vocês aceitarem fazerem essa live num momento tão importante. A gente falou sobre isso ontem e de ontem para hoje já mudou totalmente a figura. Então, foi o timing perfeito. Obrigada, professor Onick. Não, obrigado vocês, Lata. Esse esforço que vocês fazem, que é sempre muito importante de trazer informação relacionada ao que a gente vive em relação à Armênia, mas agora em escala mundial, isso é muito importante. A gente, na verdade, tem que fazer todos os esforços para manter as pessoas lúcidas e sabendo do que está acontecendo. Só assim a gente pode evitar que as grandes potências nos manipulem, Onick. Certamente, Bart. A gente vê que realmente agora começa a fase de guerra de informações, né? Como a gente já esperava, e espero que tenhamos sucesso nas empreitadas pela paz, né? Porque se isso se estender muito, economicamente é muito complicado. Sim. Ô, Vart, você sabe que o cachê dele vai ser maior, ó. Tava na Globo até uns minutos atrás. Eu fiquei sabendo, professor Onick. Olha, obrigada. Eu assisti. Por você, assim, saiu de lá e veio pra cá. O pessoal falou pra mim, mas como ele vai fazer a live às 8 horas se ele tá na Globo? Imagina, não, foi tranquilo. Eu fiquei com vontade de gritar um vai Corinthians, Onick, mas eu não quis fazer isso. Não estrague, não estrague. Ia viralizar. Ia viralizar. Bom, a Maria caiu, eu estou tentando chamar ela de novo, a gente já tem 50 pessoas. Boa noite, pessoal. Obrigada por vocês terem aceitado esse convite de estar aqui hoje com o professor Onick, porque ele é uma pessoa, se tem alguém que pode falar para a gente o que realmente está acontecendo e o que pode vir, é este homem. Maria, conseguiu entrar? Ótimo. Então, eu vou parar de falar e vou sair. Só conectei aqui para apresentar o Ronaldo, que hoje é ele que vai moderar essa noite. Ronaldo, passa a bola para você. Obrigado, Bart. Obrigada, você. Mas você... vamos lá, tem uma conexão aí do lado. Professor... Quem for colocando as perguntas importantes, eu vou passando para vocês e vocês vão respondendo na medida do possível, ok? Combinado. Obrigado, Vart. A Mari, acho que a conexão dela não está legal, mas estamos aí, né, professor? Lembro que a Mari voltou aí. Não sei se você lembra, a primeira entrevista que a gente fez no Conexão Armênia foi contigo, há quase 2 anos atrás, para a gente falar no mesmo assunto, praticamente, né, que é guerra. Incrível. A gente, na oportunidade, nós falamos sobre a Artsakh. Isso. Você lembra, né, professor? Eu lembro perfeitamente. Naquele momento onde haviam negociações que conduziam a situação a ficar muito tensa para a Armênia e em toda a região do Cáucaso, né? A próxima eu quero fazer uma live mais suave com você, viu? Vamos, porque as duas que a gente tá batendo esse papo aí, as duas é um assunto um pouco pesado. Mas, enfim. Mari, se apresente. O professor depois, para quem não conhece, você pode falar aí. Sim. Como eu sou James Onick Tamjan, mais conhecido como James Onick na Facamp. A maior parte dos alunos que está aí, meus queridos alunos, de quem nós estamos com muitas saudades, eu ainda não os vi, e trabalho com relações internacionais, né? Nos últimos anos eu venho me dedicando à análise de conflitos, e especialmente a parte de circulação e fluxos, né? Como é que isso vem acontecendo. Então é um prazer estar aqui e saber que a Má está em Campinas também, né? Estuda relações internacionais em Campinas, pelo que eu pude ver, e sempre bem-vinda também. E podemos começar a hora que você achar quiser, Ronaldo. Então vamos lá. Professor, do jeito que o senhor... Eu vou falar você, tá? Pode, né? Deve, né, Rony? Então tá bom. Você é do jeito didático, que sempre você explica perfeitamente. Dá um apanhado geral, resumido, se der, né? Claro. O que está acontecendo? O que está acontecendo nessa guerra? Olha, essa é uma guerra muito complexa e que merece a nossa máxima atenção. Por quê? Isso aqui não é um jogo de quem está certo e quem está errado. Essa é a primeira coisa que quem quiser entender precisa estar atento a essa diferença de analisar a situação. O Ocidente, ou seja, os Estados Unidos e a OTAN,
vem durante muito tempo, nos últimos 20, 30 anos, fustigando, apertando, cercando a Rússia. Eles vêm fazendo isso de forma sistemática. Entre 89, 90, 91, naquele período que estava desestruturando a União Soviética, Ronaldo, a Rússia não tinha condições de responder isso. Não tinha nenhuma condição. Então eles aproveitaram aquele momento que a Rússia ainda estava se reconstruindo do final do socialismo soviético e avançaram as posições da OTAN para antigas repúblicas socialistas, que aderiram por causa de pacotes de empréstimo, modernização das Forças Armadas, troca de tecnologia. Por vários motivos, essas repúblicas aderiram. E desde então, quando Putin entra no poder, ele diz: esse cerco não pode continuar, porque o que vai acontecer é você ter uma base da OTAN a alguns quilômetros de Moscou daqui a pouco. É um risco muito grande. E aí todo mundo que conhece, todo mundo que já ouviu falar nesse assunto, vai sacar essa jogada. Quando os soviéticos, os russos, vamos dizer, instalaram mísseis em Cuba, né, nos anos 60, quando eles instalaram mísseis em Cuba, os Estados Unidos falou que ia ser guerra mundial. Cerco, não vamos permitir, não sei mais o quê. Agora, os Estados Unidos e a OTAN querem instalar uma base ali na Ucrânia e a Rússia não pode responder? Por favor, aqui ninguém está torcendo para ninguém. O que eu estou dizendo é que essa reação russa surpreende 0 pessoas da comunidade de relações internacionais. O Putin já vinha preparando o terreno, dizendo para eles: vocês estão indo demais para o outro lado, vocês esqueceram nossos laços, e aí a situação foi degringolando. Qual é o ponto, na minha opinião, de virada? 2014, quando então, definitivamente, a Ucrânia apoia a União Europeia e se aproxima cada vez mais da OTAN, e desde 2014 o Putin vem dizendo: e isso não pode acontecer. Você vai falar, mas a Ucrânia é soberana. A Ucrânia é soberana, mas existem acordos que podem ser feitos com a boa vontade dos líderes internacionais. Portanto, quem não teve boa vontade nessa hora foi seu Bush, lá atrás, seu Obama, lá atrás, o próprio Trump também, e agora o Biden, que não querem saber, querem cercar a Rússia, querem fazer esse cerco ficar dramático, levar a Rússia ao sufocamento geopolítico. Porém, Rony, existem algumas coisas que precisam ficar claras para quem está assistindo aí com a gente. Se nós olharmos esse conflito pela questão bélica, a Rússia vai ganhar essa guerra em 2, 3 dias. É o que se espera, é o que os especialistas estão falando. Mas as repercussões é que são graves. E existe uma análise sendo feita muito corretamente por grandes analistas, e que eu concordo basicamente, é que os Estados Unidos botou fogo na lenha da Ucrânia, vai lá, ataquem, mantenham. E agora, o que nós estamos assistindo? Milhares de ucranianos fugindo, porque não tem tropa para defender, não tem ninguém. Quem está pagando o preço é o povo ucraniano. É gravíssimo isso. Para finalizar essa minha primeira fala, Rony, a gente tem um grave problema no meio desse caminho. Porque o governo da Ucrânia, que se instalou em 2014, abriu espaço para racistas, neonazistas, para a extrema-direita, que caçam russos na fronteira dessas 2 regiões russas que tem dentro da Ucrânia, que a gente conhece, Donetsk, que a gente que Sim. gosta de futebol conhece por causa do Shakhtar, né? Que era de lá, agora o Shakhtar está em Kiev, e Lugansk, uma outra república que tem também muitos russos. Eles ficam na fronteira escondidos, matando milhares de pessoas que são de etnia russa. Então,
E aí, para botar a coisa no equilíbrio, o governo russo sabe usar muito bem isso, que é um fato verídico, que é um fato comprovado, que é um fato consagrado por grandes especialistas. E o Putin, como é um grande estrategista, ele fala agora, no comunicado de ontem e hoje, de desnazificar a Ucrânia, como se ele fosse salvar o mundo de uma ameaça nazista. O complexo militar russo tem como aguentar essa guerra durante meses. Então, a Ucrânia, eu acho, e aqui é chutometria pura, estamos entre amigos, eu acho que vai acontecer um acordo nas próximas horas, isso se a Ucrânia não se render. A Ucrânia pode se render a esta invasão russa a qualquer momento. Que bom. Coisas que eu não imaginava, professor. Já para mim já veio na mente assim tudo que você está falando aí. Sim, legal. Porque eles têm uma situação que você não é difícil explicar. Por exemplo, se nós voltarmos muito tempo na história, coisa de 800, 900 anos atrás, a cidade de Kiev era parte do Império Russo. Sim. Quer dizer, eles têm uma ligação muito próxima entre os dois. Os ucranianos não gostam que se fale isso, eles têm toda a razão, mas existem proximidades culturais. O problema mais grave, mais sério que a gente encontra é que a extrema-direita ucraniana, neonazistas, fascistas, um batalhão que eles armaram, chama Batalhão Azov, eles são violentíssimos. Para quem está assistindo a gente, Rony, você lembra 2 anos atrás, um um assassino que foi lá na Nova Zelândia e filmou o massacre de várias pessoas que ele fez? Sim. Ele atacou uma mesquita lá. Sim. Este assassino, ele glorifica, exalta e apoia quem? Principalmente líderes ucranianos. Ele apoia e gosta de falar dos líderes ucranianos. Então você imagina como a situação é dramática nessa região. Não imaginava, professor, com toda a minha sinceridade. É grave, é grave. É bom essa... O professor, está tendo tanta repercussão assim que a Rússia estava explicando, falando, por que não teve toda essa repercussão? É o tamanho? É muito por aí. Isso tem muito a ver. A região onde fica Donetsk e Lugansk é uma região de passagem importante de gasodutos e oleodutos. Professor, estão pedindo para eu fazer de novo a pergunta, porque parece que eu travei, eu não senti que eu travei aqui, mas vamos lá. Vamos lá. Você me ouviu perfeitamente? Eu te escutei perfeitamente. Tá, teve gente que falou que travou. Por que essa repercussão toda em cima da Ucrânia pela essa invasão de duas cidades, né? 2 cidades, 2 estados. 2 mini-estados, né? Mini-estados. E não teve essa mesma repercussão quando Artsakh foi invadida pelo Azerbaijão, enfim. Sim. Se a gente parar para pensar, Donetsk e Lugansk são regiões de passagem de importantes gasodutos e oleodutos que levam mercadorias, esses produtos para a Europa. No caso de Nagorno-Karabakh, encravado no Cáucaso, território armênio invadido pelo Azerbaijão, ali Nagorno-Karabakh ficou isolada. Então, Nagorno-Karabakh não tem o mesmo valor estratégico para a Rússia do que tem Donetsk e Lugansk. E eu vou mais além. Nós temos que lembrar no começo dos anos 2010, 2011, que a Rússia entrou com uma empreitada enorme para manter
a Ossétia, a Abcásia, que são regiões ali da Geórgia, onde também tem russos étnicos. Talvez a explicação, Rony, passa, meu irmão, pelo fato de não ter uma etnia russa naquela região de Nagorno-Karabakh, naquela região de Artsakh. Porque aí o que acontece? A mãe Rússia, a ideia que eles têm é mãe Rússia. Sim. O que é mãe Rússia, gente? É o poder geopolítico da Rússia de proteger os russos onde é que eles estejam. Então, não tem numa etnia russa, as relações mudam. Por isso que, ora, a gente assiste a presença da Rússia como mediadora do conflito entre Armênia e Azerbaijão, e por isso que a gente assiste, ora, a Rússia puxando um pouco mais sardinha para o Azerbaijão e, ora, puxando mais sardinha para a Armênia. Eles jogam com essas rivalidades. É muito importante para eles isso. O Putin sabe que o jogo lá é pesado, porque o Azerbaijão também tem petróleo. É um parceiro russo na exploração do Mar Cáspio. Então, essas parcerias falam mais alto e a gente fica praticamente rendido, sem nenhum tipo de sustentação para poder brigar em escala internacional. Já em Donetsk e Lugansk, que são essas duas repúblicas que se autodeclararam livres, além de ter etnia russa, eles têm um outro lance que pouca gente está comentando, e eu queria dividir com o pessoal que está assistindo a gente, Rony. Aquela região vai dar garantia aos russos do domínio daquela área da Crimeia sem nenhum tipo de risco para que vamos dizer assim, para que a Ucrânia possa cometer qualquer ato nessa região. Eles vão fazer isso valer. A Crimeia vai ser definitivamente uma área russa e eles vão afastar, abrindo um corredor ali, eles vão afastar a Ucrânia daquela área. Por que isso é importante? Parte da frota russa está no Mar Negro. E para sair de lá, muitas vezes, é muito difícil. Você tem que atravessar águas ucranianas, que atravessar águas ucranianas, tem que passar pelos estreitos Bósforo, Dardanelos, na Turquia, tem que passar pelo Mar de Mármara. Então, a Rússia tem um longo caminho até chegar no Mediterrâneo. Então, a Ucrânia colocava em risco também essa saída russa para o mar aberto. Isso mostra o quanto Putin estava concretamente decidido a atacar a Ucrânia nas últimas horas. Eu vou ser bem sincero com você, Rony. Semana passada eu apostei que não haveria invasão, né? Mas ao engrossarem o discurso, quando Putin reconhece Donetsk, reconhece Lugansk como sendo áreas russas, e aí os Estados Unidos falam em sanção, ou seja, bloqueio econômico, aí o que aconteceu? Efetivamente, na cabeça do Putin, Sergei Shoigu, ministro das Relações Exteriores, e outros ministros da Defesa, e outros líderes importantes, como Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores, eles colocaram na mesa e disseram o seguinte: nós vamos tomar sanção por reconhecer Donetsk e Lugansk? Então vamos tomar sanção de uma vez por todas para tomar o que a Ucrânia... punir a Ucrânia por tamanha, como eu diria a você, Ronaldo, petulância de tentar se aliar ao Ocidente. É isso que é difícil para nós no Ocidente entendermos. A ideia de autodeterminação. Enquanto que se você for para o Cáucaso, o que acaba acontecendo, durante anos, os nossos voluntários armênios, o nosso exército, manteve aquela República de Artsakh a duras penas. E uma mudança na geopolítica internacional favoreceu o Azerbaijão e a Turquia a pressionarem e tomarem grande parte daquelas terras armênias milenares. E agora nós estamos nessa situação. Professor, faltou jogo de cintura para os ex-presidentes americanos, todos? Ou teve algum que negociou melhor? Ou Putin que é muito ligeiro? Eu acho que um pouco das duas coisas, sua pergunta é bem interessante. Primeiro,
Quem desobedeceu uma resolução da ONU em 2002, 2001 e invadiu o Iraque foi os Estados Unidos. Sim. Então, essa história de esqueçam aquilo, só vale isso. Agora não tem isso nas relações internacionais. Então, se o Putin está cometendo um ato unilateral, os Estados Unidos e a Inglaterra também cometeram um ato unilateral ao invadir o Iraque sem provas que eles tinham armas químicas naquela época. Isso já mostra como é difícil você negociar. Mas eu acho que para os presidentes americanos tem faltado especialmente colchão econômico. O que eu diria que é o colchão econômico, Ronaldo? A crise dos Estados Unidos, que é cíclica, ora o PIB deles cresce, ora passa por uma estagnação, ora os salários caem. Esse colchão econômico dos Estados Unidos não dá ainda garantias de que os Estados Unidos vai poder investir bilhões numa guerra, porque eles acabaram de sair do Afeganistão, com perdão da palavra, né? Fugindo do Afeganistão, acabaram fugindo do Afeganistão porque já não tinham nem dinheiro, ou melhor, tinham, mas não podiam gastar, e porque não se justificava a presença americana diante de um quadro catastrófico, que eles foram para lá para ajudar o país. Sim. Não teve mudança nenhuma, pontuais, algumas coisas aconteceram. Infelizmente, eu acho que nessa hora, presa a falta de sensibilidade e a arrogância dos presidentes americanos, né, associada à visão estratégica de Putin, que vai se firmando como o maior líder geopolítico do século XXI. Né? Com certeza o nome dele já ganha outra dimensão. Entendi. Professor, tem o Luiz, tem várias perguntas, mas está passando, assim eu não consigo baixar, sim, né? O Luiz está perguntando se dá para comparar a Ucrânia com o Iraque em questões geopolíticas. Olha, no caso Luiz do que Iraque, perguntou. Sim, Luiz, no caso do Iraque, a existência do petróleo naquela região tinha uma importância relativa, porque esse petróleo ia diretamente para os centros ocidentais. Mas nos últimos 20 anos, Luiz, o petróleo vem perdendo importância relativa. Vem perdendo importância relativa. O que vem ganhando, quando eu falo importância relativa, o petróleo existe, ele vai continuar existindo, mas no quadro da energia mundial, ele está se encolhendo, ele está diminuindo, não em disponibilidade, mas em aplicabilidade. Por outro lado, o gás natural, que é um dos produtos que a Rússia tem, ele vem ganhando importância como um grande substitutivo do petróleo. E a Europa, Ronaldo, precisa desse gás natural. Ela necessita desse gás natural. Não é à toa que, para fugir da crise ucraniana, o Putin construiu o Nord Stream 2. Ele construiu um novo gasoduto que vai direto para o Mar Báltico com a Alemanha. E isso deixou os americanos cada vez mais loucos. E aí o que a gente vê, no caso do Cáucaso, na Armênia, quando vai passar um gasoduto, o que eles fazem? Eles desviam do território armênio para castigar a Armênia e deixar ela isolada. Então são essas situações que mostram automaticamente, Luiz, que o Iraque dos tempos anteriores, ele pode ser comparado sim à Ucrânia, mas na minha opinião, pau a pau, sem dúvida alguma, a Ucrânia é mais importante que o Iraque. Entendi. Professor, a Mari, você pode concluir com algumas perguntas aí com o professor. Agora você está no lugar quietinho aí, não se mexe, hein? Você faça a pergunta. Beleza. Professor, eu tenho uma pergunta aqui. Quais os possíveis impactos do reconhecimento russo dessas duas repúblicas prata? Bom, os russos, ao reconhecerem Lugansk e Donetsk, eles estão, na verdade, Mari, reconhecendo repúblicas tipicamente russas. Foi o que eles não fizeram com a República de Artsakh, Nagorno-Karabakh, no Cáucaso. Por quê? Devemos lembrar também que havia um problema, um imbróglio internacional.
Se a Armênia faz a mesma coisa que a Rússia fez, sabe, Mari, que a Armênia reconhece Artsakh, no dia seguinte, Turquia e Azerbaijão teriam avançado. Então, no caso do Putin, ele está fazendo um jogo que é um jogo muito arriscado, não tenhamos dúvida disso, mas um jogo que reafirma a posição da Rússia. E aí eu arrisco dizer, Mari, nós somos da área de relações internacionais, você vai entender o que eu estou falando. Mari, ontem começou o desenho de um novo mapa geopolítico do mundo. Ontem começa o desenho de um novo mapa geopolítico do mundo. E aí voltamos ao que o Ronaldo falou. A Ucrânia é gigante, pouca gente lembra, para quem está assistindo a gente, que a Ucrânia tem as terras mais férteis da Europa, gente. Uma das terras mais férteis da Europa. E, portanto, ela é também exportadora de commodities. E, por outro lado, a gente percebe também, e aí fica muito claro, que uma pequena República do Cáucaso, né, Ronaldo? Ela não conseguiria essa grande dimensão. Então, os russos, infelizmente, fizeram um jogo duplo no Cáucaso e tomaram essa atitude tão forte que aconteceu na região da Ucrânia. Eu devo lembrar aos que estão nos assistindo que nas próximas semanas, ou talvez nas próximas horas, hein, gente? Ou talvez nas próximas horas. E aqui eu estou dando chutometria total. Isso pode continuar acontecendo na Lituânia, por exemplo, na Letônia ou na Estônia, Ronaldo. Porque lá, naqueles países, também tem minorias russas reclamando. São maltratadas, discriminadas. E o Putin já falou para esses países, não brinquem com isso. Então, o que aconteceu hoje na Ucrânia pode pipocar. E por isso que eu disse agora há pouco para a Mari, né, que realmente eu vejo o início do desenho de um novo mapa geopolítico do mundo. A OTAN tentou empurrar a linha para lá, sabe, Rony? Tentou empurrar para lá e agora o Putin falou, não, mais para cá, amigão. Mais para o seu lado. E isso vai ser muito tenso nos próximos meses e talvez anos. Professor, vários comentários aqui, que eu não consigo voltar, mas a maioria falando que te admira, que Obrigado. É um excelente professor. Isso aí é tudo, eu sou suspeito de falar. Imagina, eu amo esse professor aí. Você é irmão, você não vale. Muito gente. Vou fazer uma pergunta que todo mundo me pergunta, ou a gente ouve falar. Terceira Guerra Mundial. É para tudo isso? Não é? Não, no momento não é. No momento não é. Tem muita coisa acontecendo, e foi bom você ter perguntado isso, porque assim eu posso incluir um tema que entra nesse espectro, que é o papel da China. Tem por trás dessa história, tem por trás dessa história toda também, gente, um interesse do Ocidente, um interesse, eu diria nem do Ocidente, mas mais dos Estados Unidos, de bloquear a Rússia tentando atingir a China. Porque a China é uma aliada muito forte da Rússia hoje. Já existem, para quem está assistindo a gente, amigos, amigas, lembrem-se, existe um mega projeto chinês chamado Nova Rota da Seda. Eles querem interligar o mundo numa gigantesca obra de infraestrutura capaz de conectar várias regiões e fazer as mercadorias correrem muito mais rápido. São ferrovias, rodovias, infovias, cabeamento, infovias, importante falar isso, hidrovias, usinas solares, usinas hidrelétricas. Existe uma dinheirama gigantesca nisso. Só para vocês entenderem que não seria a coisa principal, mas já visando o futuro. Os americanos já estão preocupados com isso. Existem trens, Mari, existem trens, Ronaldo, que saem da China levando componentes para a Alemanha, atravessando o território russo. Entendi. Então a Rússia é uma ponte, uma das pontes, China-Europa. Então, quem fortalecer a Rússia nesse caso, ou deixar a Rússia se fortalecer, no final das contas significa fortalecer também a China. E é nesse sentido que eu insisto
que nós estamos assistindo a configuração de um novo mapa geopolítico internacional, porque os americanos realmente estão preocupados que a China consiga expandir ao máximo sua força com apoio russo. Isso realmente preocupa bastante. Eu também estava lendo sobre eles querem a Rússia pegar Chernobyl. Tem alguma coisa sobre isso? Sim. Na hora que os russos entram no território ucraniano, no caminho para chegar em Kiev, existe a localidade onde está a usina atômica de Chernobyl. Ela está fechada, vocês sabem que aquela região é uma região perigosa, apesar de não tem mais radioatividade, etc, etc. Mas, se os russos estão entrando naquela área, Rony, eles estão fazendo algo para evitar que os ucranianos usem aquilo como uma retaliação, uma bomba, não nuclear, mas, sabe, uma bomba política no colo deles. Então, eu acho que eles se apropriaram de Chernobyl já para falar, se os ucranianos ficarem com isso, eles vão fazer alguma coisa horrível. Vamos ficar nós com Chernobyl. E já está muito perto de Kiev. Muito perto de Kiev. Você acha que vai voltar a União Soviética? Não existe isso. Por isso que a gente tem que parar para pensar. Não. O Putin é um admirador da história soviética. Mas o Putin guarda pouquíssimas características de um líder socialista. Ou qualquer coisa que se pareça com isso. O Putin governa um país que está acostumado a ter poucos líderes que ficam muito tempo. O Ocidente chama isso de autocracia. A leitura que o Ocidente faz é uma autocracia, não tem democracia lá. Eu não discuto isso, está certíssimo. Mas o que nós temos que avaliar é como a política russa se desenvolve. Por isso eu convido todos a analisarem, não da forma piegas, como muita gente vê às vezes aí nos jornalões, né? Ai, tadinho do povo ucraniano, vamos rezar por eles. Sim, é óbvio, ninguém quer a desgraça de famílias nessa hora. Mas tentem analisar pela ótica russa. Tentem analisar pelo que a Rússia está fazendo. Eu, da minha parte, James, enquanto cidadão, eu vou lutar para que a paz, lutar do meu jeito, né? Ensinando, falando, para que a paz seja feita o mais rápido possível. Porque a Europa também não tem interesse nisso, sabe, Ronaldo? Estão começando a aparecer caravanas de carros, de gente fugindo da Ucrânia. Para onde esse povo vai? Ele vai se esconder na Bulgária, pobre, na Romênia, pobre? Eles vão para a Alemanha, vão para a França, vão para os países da Europa Ocidental, que atraem essas populações. Então fica muito difícil olhar só pela ótica do não deve ter invasão. Isso é muito pouco para a gente que analisa relações internacionais. Entendi. Mari, manda lá outra pergunta. A professora tem uma pergunta aqui interessante. Você acredita que após o conflito a Rússia sobressaia como potência ou pode ter sua economia prejudicada caso o conflito se estenda? É do João Pedro. João, eu acredito que sim. A Rússia vai pagar caro por isso, do ponto de vista econômico, dependendo das sanções que forem adotadas. E eu acho que devem ser muito severas essas sanções. Mas, como eu disse, o Putin ele está preparado, Mari, para segurar a bronca durante alguns meses. E para isso, para poder isso acontecer, ele tem talvez o apoio da China. Por isso que muitos analistas e bons analistas, nessas últimas horas, têm falado bastante, têm falado muito sobre a questão de uma nova moeda internacional competindo com o dólar. Que os chineses já estariam ensaiando isso, e realmente estão, e agora, com essa situação, eles vão deslanchar esse processo para criar uma moeda internacional que possa competir com o euro e com o dólar. Então, eu acredito que sim, a Rússia deve pagar um preço caro por isso, dependendo da configuração que essas sanções tomarem. Tem outra, Mari? Tem várias aqui. Pode mandar. Vou perguntar aqui. Bom,
O presidente de Artsakh, Arayik Harutyunyan, parabenizou a decisão tomada pelo Putin de reconhecer as duas repúblicas. Mas a Armênia ainda está cautelosa, né, nesse sentido de reconhecer também. Na sua opinião, o que o senhor acha que significaria essa cautela da Armênia? Eu acho que aí a gente tem que colocar um divisor de águas muito importante. O atual governo da Armênia está em amplas negociações com Turquia e com Azerbaijão para a normalização das relações naquela região. Então, no caso, se eles acreditarem que reconhecer, apoiar a Rússia nesse sentido será importante, talvez descontente a Turquia, que é membro da OTAN, e aí, pronto, as negociações vão andar para trás. Eu acho que essa é a estratégia do governo da Armênia, se manter em silêncio nessa hora, porque eles querem uma negociação com a Turquia, e se a Turquia achar que a atitude da Armênia é muito pró-russa, talvez a Turquia se retire das negociações que este governo da Armênia, na minha opinião, infelizmente, está fazendo do ponto de vista da fronteira, etc, etc. E o atual presidente de Artsakh é um herói, a gente sabe disso, mas ele precisa medir suas palavras, né? É a hora de reconstruir uma nação que foi roubada da gente. E isso precisa de muita, muita força. Então é hora da gente se concentrar, promover a união para poder realmente reivindicar aquilo que nos pertence historicamente. Eu não sei até que ponto podemos confiar na declaração do presidente de Artsakh, mas eu acho que Pashinyan fica quieto porque ele não quer constranger a Turquia nas próximas semanas, pelo menos, né? Nesse momento tão trágico que a gente está assistindo da política internacional. Por outro lado, se a gente puder entender essa relação, é mais fácil ainda visualizar isso pela história da Ucrânia. A Ucrânia tem uma história de sofrimento, e tal qual a da Armênia. Então, a presença russa, e vocês sabem que tem um quartel russo na Armênia, né, de defesa do território armênio, ele não entrou em ação na hora que a Armênia mais precisou. Né? Eles foram lá fazer somente a divisão, fazer somente a evitar o conflito maior. E isso não é suficiente, né? Precisa ser feito mais coisas. Efetivamente, a Rússia tem força para fazer isso, mas não fez. O foco da Rússia hoje é a Ucrânia. E vão ficar nisso durante meses. Durante meses, eles vão focar nisso, porque a tensão é muito grande. Professor, então, você acha que daqui uns 2, 3 dias acabam esses ataques? Pela forma com que os russos iniciaram o avanço e pelo uso das máquinas de guerra que eles estão usando, helicópteros potentes, aviões em voos rasantes, tanques em todos os cantos, grandes e grandes comboios de soldados, eu acho que a Ucrânia não vai sufocar, né? Vai sufocar. O exército ucraniano não tem mostrado os dentes. Isso, segundo alguns estrategistas, Ronaldo, também é perigoso, porque eles podem estar atraindo a Rússia para dentro do território ucraniano para depois tentar cortar as linhas de abastecimento. Mas eu creio que o Putin, nessa hora... Para quem não sabe, o ministro da Defesa do Putin é um camarada chamado Sergei Shoigu, que é de origem tártara, e a família dele inteira é militar, né? Esses caras estudam estratégias militares. A mãe dava leite materno e ficava contando história de estratégia militar para eles, né? Então você já está respondendo a pergunta da Amanda, porque ela está perguntando se você acredita que essa invasão já tinha sido planejada antes. Sim, funciona mais ou menos assim, Amanda. O plano tem que estar pronto. As tropas têm que estar abastecidas.
se eles vão ou não para a frente de batalha, a decisão sim pode ser de uma vez de uma hora para outra. O que eu acho que realmente aconteceu com a questão das sanções. Quando eles viram que iam tomar sanções pesadas, aí o Putin foi lá e trucou. Se vocês vão me aplicar sanções pesadas, eu vou tomar toda a Ucrânia. Mari, você está ouvindo? Ela não está, não tá congelada aqui. Professor, e aqui no Brasil, o que vai influenciar aqui para a gente aqui? Economicamente, né? Eu acho que primeiro impactam o preço dos combustíveis por causa dos mercados especuladores, né? Muita gente aproveita nessa hora, Ronaldo, para fazer negociações com preços futuros, já esperando que a situação piore. Então nós vamos pagar um petróleo mais caro, creio eu, né? Em pouco tempo. Petróleo não digo, mas derivados, vamos dizer assim. Segundo ponto importante, se nós dependemos muito e aqui tem que falar abertamente, né, de produtos que venham da Rússia, especialmente fertilizantes, nós vamos ter que importar de outros lugares e o preço vai estar mais salgado. E aí o que acontece? Os compradores de fertilizantes e outros produtos vão pagar muito mais caro e vão repassar isso para os alimentos. Então, petróleo e alimentos vão criar problemas para nós se essa guerra se estender muito. Então a gente tem que esperar mais alguns dias. Entendi. Mari, você está aí? Tô aqui. Desculpa, a internet está instável, mas voltei. Pode fazer mais uma, então. O senhor acha que essa aproximação da Rússia e do Azerbaijão, principalmente em querer realizar exercícios militares conjuntos, pode afetar as relações da Armênia com a Rússia? Sim. Sim, eu acho que nós estamos numa rota de ruptura com a Rússia, infelizmente, que não é de hoje, e os tratados que os russos e os azerbaijanos têm em relação ao Cáspio, Mari, a exploração do petróleo no Cáspio, são muito... aproximam demais eles, sabe? Fica uma coisa quase simbiótica mesmo. Então, porque petróleo dá muito dinheiro, Mari. A gente tem que falar isso abertamente. Gente, o petróleo custa caro para tirar, mas se você tiver um preço bom no mercado internacional, ele dá muito dinheiro. Então, o que acaba acontecendo? A Armênia começa a sentir mais ou menos o que sentiu em 91, 92, um certo isolamento internacional. E para tirar a Armênia do isolamento internacional, precisamos nos esforçar cada vez mais. Então, realmente, eu acho que vai criar um constrangimento muito sério com a Armênia. Professor, falando em Armênia, vamos falar um pouco de Armênia? Podemos. Eu sei que a gente vai falar sobre a Ucrânia, só para já estar finalzinho aqui. Como que o primeiro-ministro continua, né? O presidente da Armênia, o Armen Sargsyan, ele renunciou, certo? Sim. Hoje a Armênia está sem presidente? Foi indicado vamos dizer, um locus tenens, né, que vai ocupar esse cargo provisoriamente, mas a presidência na Armênia, Rony, ela é alegórica, ela representa o país lá fora. Foi por isso que o Sargsyan renunciou, porque ele viajava para o exterior, fazia contatos diplomáticos e não conseguia efetivar os contatos porque o primeiro-ministro apita para um outro lado. E aí ele renunciou, ele falou, estou num cargo alegórico, eu não quero isso. Eu quero participar mais ativamente da vida política da Armênia. Porém, a gente não pode deixar de lembrar que isso foi uma mudança constitucional aprovada pelo eleitorado armênio, que coloca a presidência num cargo alegórico, só um representante. A gente costuma dizer, Ronaldo, no jargão geopolítico, como se fosse uma rainha da Inglaterra. Né? Só representa, só é representante. E o Sargsyan falou, não quero só isso. Eu quero, porque ele é um cara experimentado. E também a gente sabe que existem bastidores por trás.
talvez ele esteja chegando aí com uma nova agremiação política e nas próximas eleições ele almeje ganhar o cargo de primeiro-ministro, né? Na sua opinião, o primeiro-ministro, o Nikol Pashinyan, está fazendo um bom papel na Armênia, um bom governo, vamos falar assim? Ou você acha que não? Olha, Rony, eu posso ser categórico e dizer para você, a nossa política externa, não. Né? Não. Porque nós estamos diante de um descalabro internacional. Uma situação muito complicada internacional. Por quê? Ao negociar com a Turquia, sem o reconhecimento do genocídio, não impor o reconhecimento do genocídio como condição básica para o restabelecimento das relações com a Turquia, é um crime contra a pátria. É um crime contra os armênios. Então, quando Pashinyan lava as mãos e diz que o genocídio não vai ser condição sine qua non, não vai ser condição básica para o restabelecimento do acordo, a Turquia se vê navegando em águas sossegadas, em águas tranquilas, porque isso não vai ser colocado como pauta importante. Porém, muita gente esquece de dizer que o genocídio a nossa luta pelo reconhecimento do genocídio é também uma capa de defesa da Armênia. Não podemos abrir mão disso, porque se abrirmos mão da defesa do reconhecimento do genocídio, a Turquia vai rapidamente ampliar sua influência na região, e a gente sabe que a Turquia não é um dos países mais ricos do mundo, mas é bem mais rica que a Armênia. Sim. E em relação ao Azerbaijão, a parte lá de Artsakh, tá mais calmo ou ainda tem tensão para guerra ou pra algum conflito? As fronteiras ainda estão muito tensas, ainda existem problemas, dia sim, dia não, acontecem problemas. Não está claro ainda quais são as linhas divisórias. Sabe, está tudo muito no ar ainda, Ronaldo. Ninguém sabe realmente aonde começa e onde acaba. Ah, eles tomaram isso, tá, mas tomaram isso, mas não colocaram numa mesa para negociar. E eu vejo pelo fato que aconteceu há poucos dias atrás, se eu não me engano, 2 deputados azerbaijanos foram para uma reunião em Yerevan, capital da Armênia. E eles viram lá, Ronaldo, a mesquita que tem em Yerevan. Yerevan, apesar da Armênia ser um país cristão, na Armênia tem uma mesquita, onde existe liberdade de culto, isso ninguém pode negar. Sim. Eles entraram para visitar a mesquita e disseram, poxa, olha, isso aqui é arte azerbaijana. Na mesma hora o governo do Irã falou, essa mesquita foi construída por iranianos, vocês estão mentindo. Então você vê o nível dos deputados azerbaijanos que estão na mão do Aliyev, do presidente azerbaijano, que é um déspota, um camarada execrável, né? um facínora, que vende o país por petrodólares e continua no governo. Bom, ele e o pai dele juntos no governo estão há 30 anos. Então, 30. Daí você... 30 anos, se somar ele e o pai dele, são 30 anos, ou até mais já. É triste, né, Ronaldo? Ele, Erdogan, são pessoas que... Né, a gente sabe muito bem que eles são perigosíssimos. Apesar que o Erdogan, pelo que me consta, e aí é fofoca, né? A alta cúpula militar turca não gosta muito da alta cúpula militar azerbaijana. Eles acham os azeris muito lerdos, né? Mas isso é um detalhe, né? O que a gente sabe é que o Erdogan apoia o Aliyev e apoiou na guerra do ano passado. Apoiou, mandou armas, contratou mercenários para lutarem contra os armênios. Mas a Armênia é um país pequeno e, infelizmente, mais uma vez, e esse medo do isolamento é muito grande, sabe, Rony? A gente precisa ampliar. Eu entendo que as negociações que são ser feitas com a Turquia, mas com a condição, em primeira, né, de outras. Sim. A primeira condição é o reconhecimento do genocídio.
É verdade. E que é nossa luta, né, professor? Que nós nos conhecemos nesse front, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ó, estamos falando aqui, ó, que o presidente do Azerbaijão é fantoche da Turquia. É verdade, mas é perfeitamente isso, perfeitamente isso. E outra, né, para quem falou, além de ser um fantoche, que eu concordo em gênero e grau, o tal do Aliyev, eu poderia dizer a vocês que ele meio que quer copiar um pouco as ideias turcas, sabe? Ele é um brega, é um dos bregões aí, né? É um daqueles bregas que a gente sabe que vivem aí mamando no Estado. E o Estado azerbaijano tem dinheiro, por causa dos petrodólares, né? Ó, pós-guerra, como pode ficar a relação russo e turco? Bom, é importante terem perguntado isso. Olha, as relações russo-turcas, elas também oscilam bastante nas relações internacionais. Por vezes, o Erdogan sacou que os Estados Unidos estão se enfraquecendo e correu sim para beijar a mão do Putin. Por vezes, o Putin correu para beijar a mão do Erdogan. Recentemente, eu discutindo com o nosso querido Heitor, o Heitor Loureiro, grande sim. Heitor Loureiro, um dos grandes intelectuais aí dos temas genocidários e da história das relações internacionais. O Heitor, eu estava discutindo com o Heitor um trabalho que a gente estava fazendo, e eu falei das empresas turcas, perdão, das empresas russas que trabalham na Turquia e aproximam os dois países. Ronaldo, os russos estão construindo as centrais nucleares da Turquia. Então, só isso já aproxima os dois países. Só isso acaba aproximando. E, recentemente, Erdogan e Putin negociaram armas. Negociaram armas, voltando à pergunta da Mari, né? Olha lá, a gente sabe que o Putin é um estrategista, ele joga com a estratégia. E aí, se o Putin e o Erdogan negociaram armas, a coisa realmente tende a ficar muito complicada para a Armênia e para os outros países da região. Eu não digo que, por agora, Erdogan e Putin selem algum acordo de grande escala. São acordos pro forma, diplomáticos, etc. Mas, no futuro, podem acontecer coisas. Só uma curiosidade, o governo da Turquia quer abrir um novo canal para passagem de navios por fora de Istambul, Rony. Porque esses navios de guerra russos passam praticamente no meio de Istambul. Eles querem abrir um canal para os navios passarem fora. E lógico que o Putin gostou da ideia, né? Mas é uma obra estilo Canal do Panamá, Suez, e demora muito para realizar, né? Demora muito para concretizar. Mas existe essa ideia também. Mari, você quer finalizar com alguma pergunta? Tá dando uma hora. Não, para mim tá tudo bem até agora. Mari, prazer em te conhecer, viu? Que pena. Que pena. Teve uma pergunta também, só para finalizar também, professor. Vamos falar aqui do Brasil, né? Que o vice-presidente deu uma declaração pró-Ucrânia. E o presidente falou que ele está solidário aos russos. Como que está essa relação? Olha, Rony, é triste demais. É triste demais porque a nossa diplomacia ela é tão fantástica. A gente tem um povo tão capaz na diplomacia. A gente tem gente tão capaz nas relações internacionais. Jovens, capazes, antenados, que gostam do tema e estudam. Para acontecer uma pataquada dessas, não há problema o cara ter opinião, não é isso. Mas nós precisamos voltar à tradição brasileira, tradição não no sentido mofado da coisa, mas no sentido produtivo da coisa. A tradição brasileira de conciliação e posições firmes pela paz e principalmente pelo direito dos povos.
é o que a gente vê quando um vice-presidente militar assume uma fala catastrófica como essa, é porque cada um está chutando para um lado. E isso nos desgasta muito na esfera internacional. Professor, muito, muito, muito obrigado por ter feito essa live com a gente aqui. Sou seu fã. Vocês que são Apesar demais. que tem um monte de fã aqui, né? Mas todo mundo brigando para ser número 1. Ó, o Digão, falou Digão. que o James é gênio. Gênio. A Florinda agradeceu também. A Florinda sempre assistindo o nosso programa Conexão Armênia. Grande professora Florinda. Exatamente. Saudades do César, que está lá na Suíça. Então, professor, vou deixar as palavras finais. Deixa a Vart falar e você faça as considerações finais. Se você me permitir, Rony, eu queria falar uma coisinha importante. Gente, quem está assistindo a gente sabe muito bem que eu, Ronaldo, Vartiné, nós fazemos parte da comunidade armênia. E a luta que se faz é pelo reconhecimento do genocídio. Então, vocês estão assistindo uma live que é fruto da luta da Vartiné e do Ronaldo, que são pessoas engajadíssimas. A Vartiné é a pessoa que você falar, não dá para terminar a frase, a coisa já saiu. O Ronaldo é um organizador de primeira. Então, eu que tenho que agradecer e estou à disposição, vocês sabem, para a gente continuar a nossa luta. Muitíssimo obrigado, Varti. Professor James, nós que temos que agradecer. Na verdade, vai ficar aqui. Lógico que eu já vou engatar o convite para uma próxima, né? A gente precisa fazer uma ação disso no próximo programa. A Maria, quando tiver com a internet melhor, faz uma entrevista e aí a gente coloca. Então, se vocês gostaram da live de hoje, sigam o nosso perfil no Instagram, adicionem, dá o sininho ali no nosso canal do YouTube, porque, na verdade, só assim você vai ficar sabendo todas as vezes que a gente tiver alguma coisa interessante para vocês ficarem antenados. O programa Conexão Armênia é um programa de televisão e ele passa no YouTube quinzenalmente. A gente faz um apanhado geral de cultura, com música, culinária, temas atuais sobre a Armênia e sempre as últimas notícias. Então, se você quiser conhecer um pouquinho sobre a cultura desse povo que mora tão longe e aqui no Brasil só conhece a Estação Armênia, siga o nosso canal, tá bom? Legal. Obrigado, Varti. Não sei se vocês viram aqui, fé, esperança e amor. Vocês lembram da Rosas de Ouro? A gente, fé, esperança e amor. Viva a Armênia. Viva a Armênia. Viva. Um grande beijo, Varti. Abraço para todos. Rony, vai Corinthians. Vai Corinthians. Horas pois. Horas pois. Tchau, gente. Tchau, pessoal.